Dois amigos pastores, um aqui de Ipanema, outro do Recreio, e a gente conversando sobre a vida de Jesus, né? Sobre o ministério de Jesus. E em algum momento a gente chegou na conversa sobre o credo apostólico. Para quem não sabe, o credo, que a gente chama de credo apostólico, ele é um credo que foi escrito no século IV, chamado de credo niceno-constantinopolitano. E o credo é uma definição sobre o que a igreja pensava naquele período. E tem um autor que ele leu o credo e ele faz uma crítica interessante. O autor se chama Richard Rohr. E o Richard Rohr, ele diz que o credo tem uma grande vírgula. E qual é a grande vírgula? A vida de Jesus. O credo começa dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E de repente ele diz que morreu, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia. Mas a vida de Jesus, o meio da história, some do credo. E eu estava dizendo para esses meus amigos que eu acho que isso, primeiro, reflete quem criou o credo, que foram os bispos imperadores, e quem escreve coloca no texto a sua própria visão de mundo, por isso que a palavra Pantocratos, Todo-Poderoso, se repete no credo, porque foram bispos imperadores escrevendo. Mas a vida de Jesus, ela some da história. E eu diria que não dá para a gente fazer uma boa leitura bíblica sem entender a vida de Jesus. A gente fala com muito apreço do nascimento, muito apreço da morte e da ressurreição. Mas a vida de Jesus, ela é profundamente teológica. E por que ela é teológica? Porque a vida de Jesus revela para a gente a maneira como Deus se relaciona com o ser humano. Então, quando Jesus coloca na sua mesa publicanos e pecadores e prostitutas, isso é teologia. Quando Jesus se permite entrar na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos da época, isso é teologia. O que significa dizer que o nosso Deus ele é relacional, profundamente relacional. A gente só tem essa dimensão se a gente compreender a vida de Jesus. E aí, hoje, o texto que a gente vai ler fala um pouco sobre isso, e eu resolvi pegar uma versão que é a mensagem, essa versão aqui. Eu geralmente uso a NVT, mas eu resolvi pegar a mensagem para ler o texto bíblico de hoje. E por que eu resolvi escolher essa versão? Ela é uma versão do Eugene Peterson, que ele deixa o texto bíblico mais fácil da gente entender. Então, se você está começando a ler a Bíblia, ou se você tem dificuldade com a Bíblia, eu recomendaria muito essa versão aqui, tá? A mensagem. Ela é muito boa, uma linguagem muito simples, como vocês vão ver aqui, e ela nos ajuda a compreender porque o Eugene Peterson, ele é um excelente biblista, então ele conhece profundamente o grego e o hebraico. Então, quando ele escolhe as palavras, apesar de ser muito contextual, não é uma coisa que fica distante do sentido original da palavra, é uma coisa que fica bem próximo, na verdade. E o texto que a gente vai ler fala do momento. Então a gente está estudando o Evangelho de Marcos, trecho após trecho, momento após momento, e o trecho que a gente vai ler fala do momento em que Jesus, pela primeira vez, vai enviar seus 12 apóstolos para uma missão. Vamos ler o texto junto aqui. Versos 7 em diante. Evangelho de Marcos 6, versos 7 em diante diz assim: Jesus convocou os 12 e enviou-os em duplas. Deu-lhes autoridade e poder para enfrentar a oposição maligna, além das seguintes instruções: não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Vocês são o equipamento. Nada de depender do dinheiro. Sejam simples. Nada de hospedagem de luxo. Hospedem-se no lugar simples e contentem-se com isso. Se não forem bem recebidos e se não os ouvirem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar os ombros e continuar o caminho. Então, eles partiram, em alegre tom de urgência, anunciaram uma mudança radical de vida. Por onde passaram, expulsaram demônios
e levaram saúde aos doentes, ungindo o corpo e curando a alma. Se você leu numa versão mais tradicional, é bem diferente. Mas o sentido que o Eugene Peterson dá, ele é muito literal, muito concreto. Então a gente tem uma confiança grande, porque ele é um baita teólogo, né? E ele fez essa tradução para a igreja dele, que não estava muito habituada com a Bíblia. Então é uma versão muito interessante. É um pastor que ajudou as pessoas a lerem o texto bíblico. Pois bem, quando a gente lê esse texto, nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Até então, Jesus, ele fazia tudo sozinho. Curava, pregava, ensinava. E eu acho que um dos momentos mais importantes, seja de uma empresa, de uma casa, de um negócio, é quando você vai mostrar aquilo para o mundo, as suas ideias, aquilo que há de mais criativo dentro de você para outras pessoas. Você quer dizer ao que você veio. Quando chega nesse ponto, nesse momento, as coisas têm que ficar muito claras sobre o que se está fazendo. Então, por exemplo, quando no mundo corporativo se fala sobre a missão de uma empresa. Eu estava vendo uma grande gestora assim, de marketing de empresas grandes aqui do Rio de Janeiro, a Ana Couto, que é ali na Gávea, inclusive, do lado de casa, e ela tem um livro sobre branding, que é sobre o que uma empresa pensa e faz. E ela diz que toda empresa tem que responder essa pergunta: o que ela é, o que ela pensa e o que ela faz. E é interessante que ela trabalha muito com empresas tradicionais. Ela está fazendo um rebrand, né, que ela chama, da PUC, uma instituição muito tradicional, famosa, importante. Ela trabalhou em grandes marcas, por exemplo, como Natura. E é muito interessante que a maneira como uma empresa se expõe para o mundo diz muito sobre ela. A maneira como uma empresa se mostra para as pessoas diz muito sobre o que ela pensa, como é que ela faz as coisas. E é interessante que, quando a gente pensa no ministério de Jesus, muita gente pensa que o momento mais importante é quando ele faz um milagre. Isso é muito importante. Mas eu acho que um dos momentos mais significativos é quando Jesus vai delegar o seu próprio trabalho, a sua própria missão, para os seus discípulos. Porque aí vai ficar marcado para sempre como é que se prega o evangelho no mundo. Como é que se leva a mensagem de Jesus para outras pessoas. Como é que as pessoas vão ouvir, como é que elas vão ver, como é que elas vão absorver tudo aquilo que Jesus pensa e faz. E nesse momento, é muito interessante que quando Jesus vai levar a sua mensagem para outras pessoas, ele escolhe um grupo de 12 apóstolos, discípulos dele, e nesse momento há uma coisa que é o que eu chamo de uma superação da lógica religiosa. Toda religião, ela existe para se propagar e para defender os seus próprios valores. Então, quando um muçulmano vai pregar, quando ele vai evangelizar alguém, ele tem alguns princípios e alguns pressupostos por trás. Quando, por exemplo, alguém de outra religião vai fazer isso, também tem esses princípios e pressupostos por trás. Quando Jesus ele vai levar o evangelho para outras pessoas, e Jesus era um judeu, e como um judeu se esperava que ele fosse levar o quê? A religião judaica para o mundo. A maneira judaica de se enxergar e de compreender quem Deus é. Mas Jesus não faz isso. Quando ele resolve anunciar o evangelho para outras pessoas, ele muda o paradigma da lógica religiosa do seu tempo. Por quê? O evangelho é, por definição, uma coisa distinta da religião. Religião está muito relacionado a locais sagrados. Então toda religião tem um templo, onde se adora o seu Deus. A religião está muito relacionada aos seus sacerdotes. Quem são as pessoas que fazem a mediação com a divindade?
Nas religiões de matriz africana aqui no Brasil, você tem a figura do pai de santo, mãe de santo. No catolicismo, você tem um padre. No meio evangélico, se pensa nos pastores. Toda religião tem essa figura mediadora. Isso é religião. Toda religião está pautada na lógica do sacrifício. Então, por mais que a gente não pense assim, mas, por exemplo, muitas igrejas defendem ainda hoje que para Deus te abençoar, você tem que fazer um voto, um jejum, um sacrifício, alguma coisa que você ofereça a Deus, que Ele te devolva por aquilo que você fez. Então, quantas pessoas, por exemplo, não fazem um voto com Deus e diz, se você me der isso, eu subo a escadaria tal de joelhos. Se você fizer isso, eu vou fazer uma peregrinação durante alguns dias a tal lugar. Isso são lógicas de votos e de sacrifício. Toda religião, como diz um autor chamado Mircea Eliade, tem uma lógica de mito. O que é o mito? O mito acontece quando, por exemplo, eu digo assim, olha, eu fui ali na praia no Leblon, 3 horas da manhã, orar. E orando, de repente eu vi uma luz branca, era Jesus, e ele falou comigo isso, isso, isso. E a partir daquele dia, a minha vida mudou. O mito é que o Herbert foi na praia do Leblon, 3 horas da manhã, e teve um encontro com Jesus. O que a religião vai fazer? Ela vai criar um sistema onde essa experiência possa ser reproduzida, repetida. E aí o Herbert chega para as pessoas e fala, olha, se você for na praia do Leblon, 3 horas da manhã, orar, é isso que vai acontecer contigo. Então tem uma experiência mítica e um rito que me faz acreditar que repetindo aquela experiência, repetindo aquilo que eu fiz, eu vou chegar à mesma experiência do fundador daquela religião. Isso acontece com o budismo, isso acontece com muitos evangélicos, acontece com a religião de modo geral, né? E daí se surgem os tabus. Os tabus é aquelas regras fechadas, rígidas, que se eu obedecer, eu mantenho a experiência religiosa. Então, isso é religião. E era esperado que o Messias levasse a espiritualidade, a experiência do judaísmo para outras pessoas. O que caracteriza a experiência do judaísmo? Circuncisão. É uma característica dessa religião. A obediência à lei de Moisés, os sacrifícios, ir ao templo regularmente, ir a uma sinagoga, todas essas coisas representavam a religião judaica. E aí é muito interessante que quando Jesus, como Messias de Israel, prometido, ele começa a sua missão, ele não leva em consideração nada daquilo que é propriamente religioso, nada daquilo que é religião judaica. Então ele chama 12 pessoas. E isso já simboliza que assim como Deus no Antigo Testamento tem 12 tribos, o Messias, Jesus, ele tem o seu novo povo, que é sustentado não mais a partir da família de Israel, da família de Jacó, porque as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, de Israel. E é interessante que quando Jesus chama 12 discípulos, o que ele está dizendo publicamente é que ele está recriando a espiritualidade do seu próprio povo. E é uma recriação dessa espiritualidade com gente que não tem linhagem, com gente que não vem de família tal, com gente comum, com gente qualquer. E é para essas pessoas que Jesus diz o seguinte, ele os convoca e ele os envia. E ele os envia não para reproduzir o modelo que todo mundo estava acostumado e habituado. Ele os envia para começar alguma coisa absolutamente nova. Fica aqui quietinho. Absolutamente nova. Por isso que eu tenho que ter aquele microfone sem fio aqui, porque eu mexo muito a mão. Essa é uma justificativa que eu inventei agora para vocês contribuírem e comprar o Kit Viva. Então, quando Jesus vai começar a pregar e a mandar os seus discípulos, ele começa uma coisa absolutamente nova. Ele está reformulando tudo aquilo que era conhecido no seu tempo. E aí eu diria que essa missão de Jesus, que leva saúde, que leva vida para as pessoas,
ela tem pelo menos 3 características que o texto que a gente leu aqui nos apresenta. A primeira característica dessa missão de Jesus é que tudo na missão de Jesus começa numa relação pessoal com ele. Porque o texto logo no verso 7 diz assim, Jesus convocou os 12. Esses 12 estavam andando com Jesus. Quando ele ia na casa de alguém, os 12 iam. Quando ele dormia, os 12 estavam lá. Jesus está numa relação pessoal com ele. Hoje, eu acho que tem um equívoco grande de muitas pessoas pensarem que a nossa relação com Deus se dá por meio da leitura de um livro. E não é. A Bíblia é um livro que nos revela Cristo. Mas a nossa experiência com Jesus é uma experiência que se dá na nossa vida, no cotidiano. Então não é o fato de eu ler o livro que me faz ter uma experiência com Jesus. O que me faz ter uma experiência com Jesus relacional é quando eu coloco ele como uma pessoa singular na minha vida e na minha experiência com ele. O que isso quer dizer? Ter uma experiência com Jesus é ter uma experiência com uma pessoa. É deixar ele te transformar de dentro para fora, como indivíduo, na sua mentalidade, na sua maneira de enxergar o mundo, na sua maneira de lidar com as pessoas, com a sua família, com os amigos, com o trabalho, com o dinheiro, nas nossas relações sociais. Deixar Jesus nos interpelar é ler esse texto quase que como um espelho para a minha própria vida. É uma experiência pessoal e relacional com ele. E é muito interessante que quando eu digo que a experiência da fé cristã não é uma experiência religiosa, é uma experiência relacional, isso significa que, apesar de eu não crer que a experiência da fé é uma experiência religiosa, porque a religião é isso, a religião produz uma maneira artificial de te levar a Deus. Não acho que a religião não tem poder. A religião é poderosa. Ela cria ritos e maneiras de você achar que está perto de Deus, mas na verdade você está distante. Tanto é que o povo que está vivendo no tempo de Jesus estava no templo, estava na sinagoga, mas muitas das vezes não reconhecia a presença de Jesus Cristo entre eles. E se para nós Jesus é Deus, não reconhecer a presença de Jesus entre eles é não reconhecer a presença do próprio Deus entre eles. O Messias de Israel é alguém que, por definição, ele encarna na história. O Antigo Testamento termina com o profeta Malaquias dizendo que o próprio Yahvé, o próprio Deus, entraria na história e então se relacionaria com o seu povo. Só que quando o próprio Deus encarna, aquela geração que está em torno de Jesus não o reconhecem como sendo Deus encarnado. Isso significa dizer que as pessoas continuavam no templo, fazendo sacrifícios, adorando ao seu Deus, mas não reconhecendo a presença de Jesus no meio deles. Eles estavam vivendo uma experiência religiosa, mas ignorando completamente o fato de que Deus estava entre eles e com eles naquele momento. A gente não tem essa experiência de viver com Jesus encarnado. A gente tem a experiência de viver com Jesus ressurreto. A presença dele, mas não Jesus encarnado. Essa é uma experiência única, singular, que só essas pessoas aqui viveram lá no primeiro século. Então o que eu estou dizendo é que a missão de Jesus não começa com um livro, lê um livro. Toma esse livro aqui, toma esse texto, toma esses argumentos. A experiência com Jesus começa numa relação pessoal com ele. Isso tem muitas implicações para a nossa vida. Isso implica na nossa vida de devoção a ele. Isso implica na nossa vida de adoração a ele. Isso implica na nossa vida de transformação de dentro para fora do que ele propõe para a gente. Isso é metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de perspectiva de mundo. Isso implica em todas as áreas da nossa vida. Agora, se por um lado a missão que Jesus está propondo é, em primeiro lugar, de uma experiência pessoal com ele, em segundo lugar, essa experiência com Jesus, ela produz uma saúde
completa no ser humano. Ela produz uma saúde integral na nossa vida. O Evangelho não é outra coisa senão saúde para a nossa vida. Se o Evangelho é a saída para o maior problema do ser humano, que é a morte, significa dizer que o Evangelho é um sinal de vida e vida abundante, como prometeu Jesus para nós. Se o que a gente vive não produz vida em nosso interior, é provável que a gente ainda não tenha tido uma experiência com o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem, é um anúncio que produz vida para o nosso coração e para a nossa alma. Não é à toa que quando Jesus envia aqui os 12, o texto diz que ele deu poder para expulsar demônios, para ungir os doentes, para curar os enfermos. Se você for reparando no que Jesus faz, o que ele está fazendo é restaurar completamente a dignidade humana que estava perdida. Porque alguém que estava endemoniado, ele era possesso por espíritos, é liberto, o que ele recebe não é outra coisa senão ter a capacidade de viver a própria vida. O que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa que perdeu a capacidade volitiva, cognitiva, racional de tomar as suas próprias decisões e decidir por si mesmo. É alguém que tem outras pessoas vivendo dentro dele. Mas se o Evangelho nos liberta dos espíritos malignos, o que ele nos devolve é a nossa humanidade. Se o Evangelho é uma ação de Deus, que quando nos cura, e naquele tempo não existia médico, não existia SUS, não existia Albert Einstein, não existia grandes hospitais, e de repente a pessoa que por conta da sua doença, porque doença no tempo de Jesus não era só um problema físico como hoje, eu estou doente, estou gripado, tenho essa doença, essa... Não, a doença no tempo de Jesus era um impeditivo para que as pessoas pudessem viver em comunidade. Então, por exemplo, quando uma mulher estava no seu período de menstruação, ela tinha que ir para fora do arraial, porque ela estava impura. Uma pessoa que tinha lepra, ela não poderia conviver com as outras pessoas. Uma pessoa que era manco, coxo, doente, ela era incapaz de conviver com o seu contexto, com as outras pessoas. Estar doente no tempo de Jesus é muito mais do que um problema meramente físico. É um problema social. É talvez o que acontece em São Paulo, hoje, por exemplo, com a Cracolândia. Aquela condição daquelas pessoas impede que aquelas pessoas vivam em sociedade, de maneira plena, de maneira ampla. Eles sejam cidadãos com todas as suas capacidades e plenitude de viver no Brasil, por exemplo. Então, quando o Evangelho produz saúde para a pessoa, ela produz saúde integral para as pessoas, completa. Por isso que eu gosto muito de um conceito que foi produzido pelos teólogos latino-americanos, chamado de missão integral. A missão integral foi um conceito cunhado por René Padilha, Samuel Escobar e outros teólogos mais, que eles vão dizer o seguinte: quando os norte-americanos vieram para o Brasil evangelizar, os europeus, eles chegaram aqui pregando uma mensagem de salvação da alma. Muitos deles viviam em contextos de tranquilidade, de paz, uma sociedade às vezes mais organizada, economicamente, socialmente. Mas eles não se deram conta de que a evangelização no Brasil deveria englobar o ser humano todo. Porque aquele que foi evangelizado, mas mora do lado de um valão, ele creu em Cristo, mas ele tem problemas para conviver, para resolver, que é morar do lado de um valão. Então o Evangelho, ele não é uma mensagem que diz o seguinte: venha para Jesus e você vai morar no céu. O Evangelho é um anúncio de uma nova maneira da gente viver e de construir realidade, o que Jesus chamou de reino de Deus. Então, quando Jesus envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele não só está dando uma mensagem para as pessoas acreditarem e irem para o céu. Ele está dando para essas pessoas uma nova condição de vida, uma nova maneira de lidar com a realidade.
Por isso que crer em Jesus é amar a vida. Crer em Jesus é amar viver. Crer em Jesus é não se entregar para essa parte destrutiva do ser humano. Isso é crer em Jesus. Uma vez eu ouvi um exemplo que eu gostei muito. Um pastor disse assim, sabe o que é prosperidade para o evangelho? É o camarada que gastava o dinheiro da família todo no bar, bebendo, e por crer em Cristo, ele diz o seguinte, eu não posso me entregar a uma compulsão, a um vício de bebida, como eu estou me entregando e destruindo a minha família com isso. Por causa do evangelho, eu não vou mais me entregar a isso. Aí sobra dinheiro. O dinheiro que é para autodestruição, para bebida, agora pode ser distribuído para outras coisas. É evangelho. Ou, por exemplo, uma pessoa que era muito rancorosa, muito ressentida, porque o evangelho entrou no coração dela, ela pode agora perdoar. Ela pode agora não pagar o mal com o mal. Ela muda a condição das realidades que ela está vivendo. É isso que o evangelho produz, vida. Por isso que saúde integral é o maior sinal do evangelho na nossa vida, em primeiro lugar, mas na sociedade. A gente tem que desconfiar de uma pregação do evangelho que não produz impacto na vida real das pessoas. Faz a gente levantar a mão, adorar a Deus, mas isso não muda o nosso entorno. E é muito interessante a gente pensar, essa semana teve um pastor, não sei se foi essa semana, mas o vídeo viralizou essa semana, de um pastor que disse assim, para não mandar os filhos para a faculdade, né? Não manda seus filhos para a faculdade, manda ele vender sinal, picolé na garagem, no sinal, alguma coisa assim, né? Eu fiquei pensando, nós protestantes, lá atrás, fomos os pioneiros, os responsáveis por, ao evangelizar uma pessoa, ao lado de uma igreja tinha o quê? Uma escola ou uma universidade. Calvino, no século XVII, quando ele crê em Cristo, entende o evangelho, o que Calvino vai fazer? Criar escolas para meninos e meninas, porque não existia escola para mulheres. Ele vai entrar na vida pública, por quê? Não para ganhar poder para a igreja mudar isso ou aquilo, fazer marcha para Jesus, não. Ele entra na vida pública para melhorar o saneamento básico da Suíça, da Genebra de Calvino. Ele entra na política dizendo não pode ter morador de rua. Ele entra na política dizendo o nosso sistema prisional é péssimo. Isso os protestantes. Os protestantes do passado construíam hospitais, porque se entendia que o evangelho era uma coisa que produzia saúde total para o ser humano. Hoje, a mensagem do evangelho ficou tão pequena, que virou mensagem motivacional de coaching. Dependendo da igreja que você entra, você sai de lá ouvindo uma bela palestra de um coaching, para você ficar motivado para a vida. Mas isso não muda a realidade. E não é à toa que no Brasil que a gente vive, que a expectativa é que até 2030 seja majoritariamente evangélico, a religião majoritária do Brasil seja evangélico, a gente não percebe impacto na população que mora na rua, no sistema prisional, na violência, na corrupção. Isso é anti-evangelho. Porque se é fato que o número de cristãos cresce no nosso país, o resultado que se esperava que fosse acontecer é de uma transformação também a nível social, das relações de trabalho. Mas não acontece. E por quê? Porque o nosso evangelho está reduzido a uma crença em Deus. Acreditar em Deus. Você chega na rua e pergunta, acredita em Deus? Acredito. Você ora a Deus? Oro. As pessoas não mudam o sentido delas de vida, não muda a maneira delas de enxergar a realidade. Então é interessante que quando Jesus envia os 12 discípulos, o que a Bíblia diz é que eles expulsavam os demônios, ungiam os enfermos, curavam as pessoas, e isso é muito mais do que eles não eram curandeiros. Curar alguém era reabilitar a pessoa para a vida social. Era uma mudança profunda. E a terceira e última coisa é que a missão de Jesus aqui é muito interessante porque Deus usa pessoas e não estruturas. Na versão aqui do Eugene Peterson, ele diz o seguinte, ele diz assim,
Não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Não pensem. Vocês são o equipamento. Nada de depender do dinheiro, sejam simples. Sabe o que ele está dizendo? Que o sistema judaico do tempo de Jesus dependia de um aparato enorme de coisas. Era caro, pesado, difícil. Jesus está dizendo, a minha missão depende só de pessoas. Isso, gente, é uma mudança absolutamente extraordinária. Isso é uma mudança significativa, profunda. O que Jesus está dizendo é que gente como a gente, assim, como nós, simples, sem educação formal, inclusive em teologia, eram os 12 discípulos dele, fizeram uma revolução tão grande que 2000 anos depois, esse projeto de Jesus não morreu. A Igreja de Cristo, com todas as questões que existem, ela é o empreendimento talvez mais bem sucedido da história da humanidade. Esse movimento que começa com 12 pessoas, cheio de conflitos internos, se torna a maior religião do mundo. E se a gente pensar que é um movimento que cresceu dentro do Oriente Médio, de um lugar da periferia do Oriente Médio, pequeno, na Galileia, Cafarnaum, um lugar subjugado pelo Império Romano, um lugar que não tinha as condições necessárias para um grande crescimento, pela vida de Cristo, pelo que ele ensinou e pelo poder do Espírito, se tornou o maior movimento de vida desse mundo todo. A ponto de algumas pessoas chegarem a dizer que o cristianismo mudou radicalmente o rumo do mundo ocidental, que foi para onde ganhou força aqui, né? Mudou radicalmente. A gente produziu mais universidades no século VII, com os cristãos que foram para o deserto e começaram a estudar. A gente produziu conhecimento, filosofia, o berço da filosofia do mundo ocidental, tirando o período da Grécia, no período moderno ali, é tudo cristão. O pensamento sobre política é basicamente proposto por cristãos. O pensamento sobre física, matemática, tudo isso nasce desse lugar dos cristãos. Então é muito interessante a gente perceber que esse movimento de Jesus sempre dependeu de pessoas. Eu tenho muita clareza para mim, eu estou nesse processo de plantar igreja, né? Plantar igreja tem estrutura, tem kit viva, sabe? Tem espaço que a gente se reúne. Mas eu tenho muita clareza de que isso tudo aqui a gente só faz porque a gente está no mundo moderno, que precisa de um lugar seguro para a gente ter reunião. Mas nada disso aqui é necessário para que o Evangelho de Jesus cresça. Estrutura, não é. A gente faz isso porque é uma questão para nós de estar adaptado ao mundo contemporâneo. A igreja já viveu em vários lugares, catacumba, caverna, prédios e por aí vai. Por isso que a gente pode se reunir num edifício comercial aqui, por exemplo. Então o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, é uma coisa livre, que não está presa. Ela pode ser compartilhada por qualquer pessoa em qualquer lugar. Não depende de sacerdote, não depende de dia, não depende de local sagrado, depende da vida de vocês, da minha vida, a nossa vida no cotidiano, né? Por isso que quando a gente pensa na missão de Jesus, que ele enviou os 12 lá atrás, eu penso que essa convocação de Jesus é para mim hoje aqui. É para a gente aqui. Essa missão que começou há 2000 anos atrás não termina lá. Não é uma bela história para a gente ler, conhecer e saber. O nosso Deus, ele continua como um espírito livre que não é aprisionado por nada e por ninguém. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, o Evangelho de Jesus é livre das amarras completas da religião. Se a gente fosse conversar com alguém no primeiro século sobre esse movimento de Jesus, e alguém perguntasse, você crê em Deus? As pessoas dizem, sim, eu creio em Deus. A primeira mudança é ser, qual é o nome das divindades que você acredita? Como é que é o seu panteão? Os cristãos iriam dizer, não tem um panteão, eu creio no único Deus. Não é à toa que os cristãos foram acusados de serem ateus.
na Grécia, porque eles não criam no panteão, eles criam no único Deus. Eles eram ateus, nesse sentido, porque eles acreditavam no único Deus. E aí eles vão dizer, tá bom, você acredita no único Deus, eu entendi. Mas onde que é o templo do seu Deus? E os cristãos diriam, não, meu Deus não tem templo, ele é espírito, ele não tem lugar sagrado. Bom, é o único Deus, não tem templo. Tá, mas quem são os sacerdotes do seu Deus? É todo mundo. Pedro diz que nós somos uma nação de sacerdotes que tem livre acesso a Deus. Todo mundo tem. Tá, é sacerdote, não tem templo, tá ficando esquisito. Me diz uma coisa, como é que é o sistema de sacrifício de vocês? Como é que funciona? Você mata qual animal para ter qual bênção? Num período de crise, como é que são os ritos sacrificiais para que você apazigue a ira da divindade? Pois é, não tem mais sacrifício. O único sacrifício pleno, permanente que Deus aceitou foi o de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então não precisa mais de sacrifício? Não. Deus só aceita o sacrifício de Cristo e outra. Qualquer outra tentativa de lógica sacrificial se encerra em Cristo. Deus não aceita mais nenhum tipo de sacrifício porque tudo foi feito em Cristo. Caramba, teu Deus é um, é espírito, mas tá, e como é que é a imagem dele? Todo mundo antigo tinha uma imagem, uma representação. Pois é, Deus não tem representação. Ele não tem imagem. Isso é religião? Eu acho que você está certo, não é uma religião não. É um movimento de vida. Como é que faz para acessar esse Deus? Olha, em qualquer lugar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Basta só invocar, falar, pedir, é isso? É isso, simples do jeito que é. Como é que você adora a Deus? Bom, adorar a Deus é em espírito e verdade, tem a ver com o teu coração. Então se eu estiver lá na minha cozinha preparando a minha comida, eu posso adorar a Deus? Pode. Se eu estiver no meu banheiro tomando banho, eu posso adorar a Deus? Pode. Se eu estiver no meu trabalho, eu posso adorar a Deus? Pode. Cara, então isso é muito diferente mesmo. Não tô acostumado com essa religião. É porque não é uma religião. Não cabe nas lógicas religiosas. O Evangelho é um jeito de se relacionar com Deus. É um novo jeito, é uma nova lógica. É uma nova experiência com Deus. Por isso que, para terminar, eu diria para você que o mesmo convite que Jesus fez lá 2000 anos atrás para os 12, ele faz para nós. Nós somos hoje os 2 a 2 que vão indo, sendo enviados por Jesus para pregar o Evangelho. A nossa vida é um testemunho desse Evangelho. Nós somos chamados para curar, para aliviar fardo, para restaurar a dignidade das pessoas, para relembrá-las de que elas são amados e amados de Deus. O nosso papel é esse na sociedade, restaurar a dignidade humana de maneira integral. Nós cristãos devemos ter esse trabalho, essa tarefa o tempo todo. Além disso, nós também somos chamados a viver nessa lógica comunitária. É 2 em 2, ninguém vai sozinho. Por isso, fazendo um apelo aqui institucional da Vila, eu quero muito abrir uma nova Casa Viva esse ano. Mais uma. A gente tem uma na terça e eu quero abrir uma outra por aqui pelo Rio. Pensa aí. Se há espaço para uma nova Casa Viva. Por quê? Porque para mim a Casa Viva é esse movimento orgânico de relacionamento, de oração, de mutualidade. Muito importante. E a terceira coisa, e eu termino com ela, é que a gente precisa voltar a se relacionar mais com Jesus, mais com Jesus, mais com Jesus, mais com Jesus, até a gente ver a nossa vida mais parecida com Ele. Porque quando a gente voltar, ser enviado para a nossa missão, para o nosso trabalho, a gente não vai enviado mais como só o Herbert. É um Herbert cristificado, sabe? É um Rodrigo cristificado, é alguém que passou pela experiência de se permitir ser transformado por Jesus. Isso é maravilhoso. Eu não tenho dúvidas de que quando eu passo por um processo de cristificação, os meus pais têm um Herbert melhor.
a Lidiane tem um Herbert melhor. A Viva, a minha igreja, tem um Herbert melhor. Tudo isso é fruto não somente da minha individualidade, mas do meu processo de cristificação. De eu tratar os meus rancores, de eu tratar os meus medos, as minhas mortes. Isso passa por várias áreas da minha vida. Quando eu faço análise, terapia para cuidar dos meus sentimentos, porque isso é importante, é um sinal de vida para mim. Quando eu começo a me preocupar com a minha saúde física, eu faço isso também motivado pelo Evangelho. Quando eu estudo para ter mais capacidade intelectual, eu faço motivado pelo Evangelho. Porque o Evangelho é um sinal de vida total para mim. Então tudo o que em mim produz vida é bom. Eu amo. Amar a vida é um sinal do Evangelho. Amar viver é um sinal do Evangelho. O oposto que não é. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então tudo que produz morte é resultado do pecado em nós. O oposto também é verdade. Tudo aquilo que produz vida, mesmo que não seja em nome de Deus, é um sinal do Evangelho. O Evangelho não é uma notícia que só funciona na boca de cristãos. O Evangelho é uma notícia que do reino de Deus que está espalhado por aí. São os sinais invisíveis, né? São as coisas que a gente vê, que a gente ouve. A graça de Deus está espalhada pelo mundo. Então, a minha palavra hoje para você é: se relaciona com Jesus. Jesus, tem uma vida relacional com Ele. Tem uma vida de relação em comunidade. Quem são as pessoas para quem você liga, para quem você chama para um café, de quem você é amigo, amiga, para ter uma relação de comunidade entre pessoas que andam com Jesus. E terceiro, faça da sua vida um sinal da missão de Deus. Não perca esse movimento de vida em você. Amém. Amém. Vamos terminar por aqui. Lembrando, gente, avisos importantes antes da gente orar. Domingo que vem não teremos acesso de carro. Então, se você vier, o Uber vai ter que parar pelas ruas ao redor, só vir andando. Terça-feira agora é a última Casa Viva. A gente vai dar uma pausa em julho, volta em agosto. Casa Viva é o nosso encontro de terça-feira, né, nas casas. Na casa, por enquanto. E a gente tem esse encontro lá em julho, chamado Ruá, que é uma experiência de oração, de espiritualidade, que vai ser muito bom, tá? Convide pessoas para estar aqui com a gente domingo que vem, convide novas pessoas, venha você também, quase a propaganda da Caixa, né? Da Caixa do Itaú, sei lá de quem que era. É Caixa, então é Caixa. Venha você também, não deixe de participar, é muito importante a gente se manter aqui. É um espaço caro, não vou te falar, não vou te obrigar a vir para a igreja porque é caro, mas assim, já que é um espaço que a gente está aqui, então a gente tem que vir e se incentivar a estar aqui juntos, né? Para a gente ter novas pessoas e ter uma experiência comunitária juntos, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado a gente ter o privilégio de ouvir a Tua palavra, de parar um tempo aqui, de escutar a Tua voz. Eu não sei como essa palavra entra no coração e na mente de cada pessoa, mas eu sei que de alguma forma ela fala. Ela vai ganhando espaço dentro da gente, ela vai ganhando contornos dentro da gente. Então eu te peço que essa palavra pregada, ou essa palavra lida, ou aquilo que o Teu Espírito quiser falar entre nós, que fale, Senhor. Mas que fique em nós essa semente do Evangelho aqui, borbulhando, vivo, mudando, modificando dentro de nós, Senhor. Enche o nosso coração de vida, enche o nosso coração de esperança, de fé, de amor por Ti, de amor pela Tua igreja, de amor por bons relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É o que eu te peço. Nos faça viver essa experiência maravilhosa de andar contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo enche o nosso coração, Senhor. Se alguém aqui entre nós chegou com um coração pesado, cansado, duro,
Que o Teu Espírito Santo traga conforto, consolo, graça a esse coração, Senhor. Se alguém aqui entre nós chegou em dúvidas, que o Senhor traga clareza. Se alguém aqui entre nós chegou muito dividido, quebrado, que o Senhor integre essa pessoa, organize o mundo interno dessa pessoa, Senhor. Mas nos encha de Ti, Senhor, para a vida nessa semana, para aquilo que a gente tem a viver agora, o nosso trabalho, as relações que a gente vai construir durante essa semana. Eu peço isso tudo para a glória do Teu nome, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém.